Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Estamos em meio à temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023. Aquelas companhias que fazem parte ou que estão em similaridade com as companhias que fazem parte da nossa carteira, nós sempre analisamos com um pouco mais de profundidade, até para ver como o mercado está se comportando no geral. Mas também existem outras companhias que, por solicitação daqueles que nos ajudam a fazer o canal, a gente acaba conversando sobre, em particular aí sobre Irani, que no dia de hoje é dia 30 de outubro de 2023, fez a publicação dos seus resultados. Amanhã, dia 31 de outubro de 2023, a companhia vai fazer então a videoconferência para que ela explique sobre esses resultados. Nós vamos fazer uma antecipação. Se fosse uma das companhias que fizesse parte da nossa carteira, a gente sempre espera pela a videoconferência de resultados. Aqui no caso, Irani, como não faz parte, e é por solicitação do pessoal que ajuda o nosso canal, então a gente consegue conversar sobre a companhia sem precisar fazer um aprofundamento, o que eu recomendo para aqueles que são acionistas ou querem adquirir ações da Irani, o façam. Então a gente vai fazer uma apresentação, vou tentar ser o mais breve e ao mesmo tempo o mais detalhado possível para que você possa entender o que aconteceu com a companhia. Eu vou começar aqui pelas demonstrações financeiras intermediárias, ou seja, as informações trimestrais, que é um dos documentos que eu mais gosto de olhar, porque ele traz aqui informações interessantes para que a gente possa, lá no final, construir a nossa tabela de indicadores, aqueles indicadores fundamentalistas e que nos dão um norte sobre como pode andar a companhia até o final do exercício. Vamos começar aqui pelo patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido ele é fundamental para a gente olhar dois aspectos. O primeiro deles é se a ação está barata e se tem risco de investir na companhia. Então nós vamos ficar aqui com essa informação do total do patrimônio líquido, que chega a 1 bilhão 290 milhões, quase 1 bilhão e 300 milhões. E também, vamos dar uma olhada, eu já deixei algumas coisas marcadas, mas eu prefiro sempre olhar as demonstrações de resultados de uma forma um pouco mais consolidada, e com isso a gente começa a enxergar alguns detalhes que são, a meu ver, relevantes para a companhia. Vamos começar aqui pela receita líquida de vendas. Observe que no trimestre, ou seja, o terceiro trimestre de 2023, a companhia chega a 407, quase 408 milhões, mas ela cai em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 2022. Por outro lado, no acumulado, neste caso aqui, dos primeiros 9 meses do ano, veja que a companhia vai a 1,2 bilhão, considerando sua receita líquida de vendas, caindo em relação a 1,2 a 1 bilhão e 278 milhões do ano de 2022. O que a gente pode ver aí é que a companhia tem quase 70 milhões de redução na sua receita líquida. Por outro lado, no lucro líquido do período, você pode verificar aqui, se considerarmos só o terceiro trimestre, o ano passado era 95 milhões e agora é 64. No acumulado dos primeiros 9 meses, veja que salta de 292 milhões para 376 milhões. E aqui começa então a nossa primeira questão a ser levantada. Então eu marquei aquilo que teve de mais relevante. Veja que aqui tem outras receitas ou despesas operacionais líquidas. E nós chegamos aqui à conclusão que saiu de 15 milhões, quase 16, para 151 milhões. Então aqui é que pode dar uma distorção e fazer eventualmente o acionista ou aquele que quer ser acionista da companhia acabar enxergando de uma forma diferente. Veja que existem aqui notas explicativas. A nota explicativa número 26, ela vai nos contar a história do que pode ter acontecido. Isso aí está lá na página 53 da nossa demonstração financeira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui um pouco mais para baixo. Eu já deixei marcado para a gente saber o que de fato aconteceu. E veja aqui, nós temos aqui colocado como efeito de crédito de PIS e COFINS sobre a aquisição de Aparas. Aparas é o corte lá na ponta, porque a gente é uma companhia que trabalha
com celulose e produção de embalagens. Então as aparas são esses cortezinhos que acontecem lá no final. E aqui a gente verifica que o ano passado não teve nada e agora 142 milhões por conta dessa questão. Se você prestar mais atenção, você vai ver que tem aqui um número, ó, um II, um número 2 aqui em romanos, só que em minúsculo. E aqui tem uma questão que está sendo colocada, que é justamente, eu vou dar uma ampliada, só para que a gente possa fazer a leitura mais correta. Então veja, aqui esse doisinho se refere ao valor do principal, então é um crédito que veio de PIS e COFINS sobre a aquisição de aparas. É um valor líquido de honorários e conforme detalhado, aí se você quiser se aprofundar mais ainda, lá na nota explicativa número 22. E lá na nota 22 você vai encontrar uma série de explicações relativas às questões cíveis e trabalhistas, mas quando a gente trata do assunto, está mais ou menos aqui nesse parágrafo, tem toda uma explicação, processos administrativos referentes a autos de infração, PIS e COFINS, oriundos de créditos tributários supostamente indevidos, com valor em 30 de setembro de 2023. Questão sobre a qual eu não vou me aprofundar, mas acredito que deva ser devidamente debatido por conta da videoconferência de resultados que vai acontecer no dia 31 de outubro de 2023, portanto vai acontecer amanhã. E aí, por conseguinte, nós temos aqui as apresentações que serão feitas amanhã, os slides da apresentação, onde justamente se vai tratar exatamente desses assuntos que nós levantamos aqui. Então veja, tem aqui os destaques, a evolução da receita líquida da companhia, a evolução do lucro líquido, como está o EBITDA, etc. e tal. Mas eu acho que as questões mais importantes a gente consegue tratar aqui. Por exemplo, ali nós estávamos falando do acumulado do ano, mas segundo o IFRS, são os valores que nós vimos agora há pouco, a receita operacional líquida, veja que ela tem um decréscimo aqui de 7,6%, nós estamos falando do terceiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Ao passo que o lucro líquido, conforme bem no início deste vídeo, na apresentação desse vídeo, veja que o lucro líquido em relação ao mesmo período ele cai 32% em relação ao terceiro trimestre de 2022, conforme nós vimos agora há pouco. Foram feitos aqui investimentos de 48 milhões na plataforma Gaia, que faz toda a gestão da companhia, e o EBITDA ajustado ele tem uma queda de quase 3%. Olhando para os resultados, lembrando aqui que nós estamos falando do terceiro trimestre de 2023, houve uma redução, tanto na receita quanto no lucro, conforme nós já vimos quando olhamos para as demonstrações financeiras do trimestre. Veja aqui, comparado ao mesmo trimestre anterior, do ano passado, cai 7,6% a receita líquida, ao passo que ela cresce 3,4% em relação ao segundo trimestre de 2022, o trimestre imediatamente anterior. Por outro lado, o EBITDA ele cai quase 3%, mas em relação ao trimestre anterior, o segundo trimestre de 2023, cresce aí quase 14%, o lucro líquido cai 32,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 71,7% em relação ao segundo trimestre de 2023, mas lembrando que teve aquele efeito não recorrente do PIS/COFINS, e que nós já debatemos agora há pouco. Se não fosse isso, seria 67 bilhões de lucro líquido no segundo trimestre de 2022, indo agora para 70,7, o que faria o crescimento aqui de 4,7 em relação ao trimestre anterior. Olhando agora por segmentos, veja que nós estamos falando aqui do segmento de embalagens sustentáveis, o papelão ondulado, aquele que tem papelão de um lado ou do outro e no centro tem uma ondulação que dá uma certa resistência e uma maleabilidade no papel. Mas aqui, ó, veja, o volume de vendas, nós estamos falando especificamente de vendas, quando nós estivermos falando em peso, decai aqui 2%, e quando nós estivermos falando em milhar por metro quadrado, cai 1,4%, uma queda aqui que nós estamos falando em relação ao terceiro trimestre de 2022. Quando olhamos para o trimestre passado, o segundo de 2023, sobe em toneladas 6,5% e 6% em relação a milhar por metro quadrado. Segundo a companhia, essa redução é por conta de estratégia de rentabilidade que prioriza preços em detrimento
do volume, nessa queda aqui por toneladas. E nos preços no geral, veja aqui um cenário mais competitivo, segundo a companhia. Também teve uma redução aqui de 4,4% no comparativo trimestral ao ano passado e também um decréscimo em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, há um aumento das vendas, mas uma redução no preço. No segmento de papel, especificamente, veja aqui, falando aqui em vendas também, as vendas totais elas crescem 7,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023 e em relação ao semestre passado, 11,2%. Os preços médios flexíveis, aqui nós estamos falando por tonelada, cresce 1,2% em relação ao terceiro trimestre de 22, mas cai 4,5%. Isso é o que a gente acabou de falar agora há pouco, também refletindo no segmento de papéis e não apenas dos ondulados. Os preços médios, aqui nós estamos falando dos flexíveis. Nos rígidos, cai ainda mais 13,6% em relação ao terceiro trimestre de 22 e 6% em relação ao segundo trimestre de 23. Já nas aparas, o preço das aparas, veja que tem uma queda aqui de 29,7%, cai aqui de 790 milhões para 555 no comparativo ao terceiro trimestre de 2022 e uma queda de 13,8% em relação ao trimestre passado. Com relação ao endividamento da companhia, veja que se nós olharmos aqui para 2020, então desde 2020 ela está chegando no maior patamar de alavancagem para 2,1, que é quando nós dividimos a dívida líquida da companhia pelo seu EBITDA. Então a gente teve um encolhimento no EBITDA e um crescimento aqui da dívida. O que chama atenção? Veja que esse verde mais escuro é a dívida líquida da companhia. A dívida bruta ela está aqui em cima, apesar dela ter reduzido. Mas isso aqui já nos chama atenção, porque se você olhar para esse verde mais claro, é o saldo em caixa, e você vai ver aqui que ele tem uma redução desde 2022 e agora chega num menor nível. O que pode ter acontecido? Bom, a gente consegue ver isso lá no fluxo de caixa da companhia. Eu não vou fazer um aprofundamento no fluxo de caixa, mas olhar aquilo que realmente possa interessar para as explicações que a gente precisa. Bom, mas assim, dando uma discorrida muito rápida sobre o fluxo de caixa, eu já deixei marcado aquilo que realmente possa vir a nos interessar para as explicações. Veja que o caixa das atividades o fluxo de caixa das atividades operacionais ele está no positivo aqui, 133 milhões. O que a gente quer que ele fique positivo significa que o produto está saindo e o custo é baixo. Quando isso aí está negativo é porque tem um custo muito elevado para o valor que está saindo do outro lado em termos de produtos e serviços. Da mesma forma, aqui nós vamos olhar para o caixa líquido das atividades de investimento. A gente também quer que seja negativo e ele está aqui de fato negativo. Mas o que interessa agora para a nossa explicação é o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Então, o mais provável é que a companhia tenha pago parte das suas dívidas, tanto em juros quanto em amortização direta. Então, veja exatamente o que acontece aqui, pagando mais de meio bilhão de reais para fazer uma redução da sua dívida bruta, assim como pagamento de juros. E por outro lado, é aqui que nós vamos encontrar o pagamento de proventos. Veja que a companhia ela declara aqui os 189 milhões de pagamentos em proventos, o que faz até um crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Então, por conta principalmente tanto do pagamento de proventos quanto do pagamento da composição geral da sua dívida, ela tem um decréscimo aqui no seu caixa de quase 300 milhões. Saltando aqui, veja a sua dívida bruta de 1,8 bi para 1,5, então mais ou menos ali no entorno daqueles quase 300 que nós vimos agora há pouco. E por fim, com relação ao pagamento de proventos, veja que aqui você precisa ter uma atenção, porque está se referindo aos últimos 12 meses.
nos últimos 12 meses, a companhia coloca aqui um dividend yield de 11,14%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos aqui no canal. Mas você precisa levar em consideração, tá vendo aqui que eu deixei marcado umzinho, é porque esse dividend yield ele é relativo ao fechamento do terceiro trimestre de 2022, portanto, setembro de 2022, quando a ação então estava cotada a menos de R$ 8,00 a R$ 7,92. Por isso que dá esse dividend yield elevado. Então, se você não ficar atento a isso, você talvez possa comprar ações da companhia e vir a se decepcionar. E assim podemos trazer os dados para finalizar para a nossa tabela de múltiplos ou nossa tabela que nos ajuda na nossa análise fundamentalista. Veja que lá no início a gente tinha uma projeção aqui de quase 2 bilhões de receita líquida, mas com os resultados, pelas razões todas que nós apresentamos até agora, vamos fechar aqui em 1,6 bi. Nós tínhamos uma ideia de lucro líquido de 438 milhões e vamos ficar em 501 no final do ano, aqui sempre considerando a nossa projeção para o final do ano de 2023. Porque justamente houve aqui no caso do lucro líquido, né, houve aquelas incidências não recorrentes, aqueles efeitos não recorrentes, e assim, consequentemente, tem aí uma projeção de um lucro líquido maior. Em termos de proventos, a gente tinha aquela projeção de 64 centavos, que é bastante conservadora, depois saltamos aqui para 74, a companhia está pagando em torno de 78. Veja que para o preço da ação, no momento que estávamos fazendo esse vídeo, a ação cotada a R$ 11,08, bem diferente daqueles R$ 7,09 lá da apresentação, nós temos aqui um dividend yield de 6,64%. Continua acima dos 6% que nós procuramos, mas tem dois indicadores aqui que você precisa ficar atento caso queira investir na companhia. Primeiro, a ação subiu bastante e, por outro lado, a gente viu aí que os proventos se mantiveram mais ou menos dentro de um patamar e, por outro lado, embora tenha a perspectiva de um lucro líquido interessante no final, a receita ela não está acompanhando. De qualquer forma, o patrimônio líquido da companhia vai a 1,2 bi, cresce aqui a 14,74% em relação ao fechamento de 2022, o que é um crescimento muito interessante, faz com que a gente fique de olho na companhia. Com isso, o preço da ação, aqueles R$ 11,08, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 2,11, um pouquinho acima de 2, indicando que a ação ela esteja aí de fato dentro do seu preço de mercado, ao passo que o preço da ação dividido pelo lucro patrimonial por ação em 5,44, mas aqui pode estar uma questão que acabe distorcendo, porque a gente sabe que o lucro líquido ele teve um efeito não recorrente. Seria dizer que 5,4 no PL da companhia, que se você comprasse a ação por R$ 11,08, você receberia de volta em torno de 5 anos e meio para aquele lucro líquido. Lembrando que ele tem um efeito não recorrente, portanto, eu não ficaria com esse 5,4, eu acho que vai muito mais do que isso, vai bater quase nos 8 lá. Para este dividendo pago, veja que o nosso preço teto, ele fica aqui em R$ 12,26, no entanto, veja que ele não está muito condizente com os últimos 5 anos da companhia. Em 2018 não pagou proventos, em 2019 2 centavos, 7 centavos em 2020. E aqui você precisa entender duas coisas. Primeiro, o que é o projeto, que a gente mais ou menos deu uma passada por cima do que ele pode significar. E o outro lado, lembrando que esse setor de celulose é um setor muito cíclico. Então, pode ser que lá atrás, no passado, ele tenha percorrido esta curva um pouco mais de baixo, e aí os proventos deram uma secada. E eu acredito que muita gente comprou a ação da companhia justamente por conta dos últimos proventos pagos, o que, na minha opinião, às vezes pode frustrar o investidor, uma vez que, veja, o preço, os proventos médios pagos de 22 centavos nos levam aqui para um preço teto, quando olhamos para o passado, de R$ 3,62. E esses R$ 3,62, eles são bem distintos aqui, bem separados desses R$ 12,26, onde o preço atual da ação está se encaminhando. Então é uma ação que você precisa ter uma certa maturidade e experiência
na minha visão, para você ter na carteira e suportar períodos de pagamentos de proventos como esses aqui que aconteceram no passado, ali entre 2018 e 2020. Então, acredito que a gente deu uma bela passada por Irani. Eu sei que ela está muito protuberante no mercado, ela está com boa requisição para compras por parte dos investidores, movimentado por duas coisas. Primeiro, esses proventos dos últimos tempos que foram pagos, e o segundo aspecto é porque tem influencers aí bem destacados no mercado que acabam comprando ou, de certa forma, até sugerindo uma compra e o pessoal todo vai. Só que eu não sei se esse seria o momento mais indicado para ingressar ou até aumentar a posição na carteira. Mas isso eu deixo por você, a gente não faz recomendação aqui no canal, você avalia dentro desse contexto se ela cabe ou não na sua carteira, se ela é uma boa indicação para você. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!